nosso coração se enche de alegria pelo privilégio de aqui estarmos. Mais uma vez vem impressionar a nossa mente e o nosso coração e recebe agora esses momentos de louvor e adoração em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar a equipe de louvor que vão agora nos conduzir nesse momento de adoração a Deus. Boa noite. Gosto do boa noite, porque o boa noite é para testar se o microfone está funcionando. É um prazer estar aqui com vocês, para a gente louvar. Parece que tá frio aqui na frente, gente, que está todo mundo lá atrás. Mas beleza, eu sei que fica cozy assim lá atrás mesmo. Bom, para iniciarmos o nosso culto, vamos cantar com todo entusiasmo, mesmo que assentados, Somos Teus. Está nascendo um novo tempo, uma nova geração, para espalhar tua glória em toda a terra. Um tempo de consagração, restauração da tua verdade, para levantar teu nome em toda a terra. Eu vejo jovens se prostrando em reverência e adoração. Eu vejo Espírito movendo os corações. Eu vejo a igreja se erguendo e terminando a missão. Eu vejo um povo declarando em uma canção: somos teus, Senhor, somos teus, Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus, somos teus, Senhor, somos teus, Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus. Está nascendo um novo tempo, uma nova geração, para espalhar tua glória em toda a terra. Um tempo de consagração, restauração da tua verdade, para levantar teu nome em toda a terra. Eu vejo jovens se prostrando em reverência e adoração. Eu vejo Espírito movendo os corações. Eu vejo a igreja se erguendo e terminando a missão. Eu vejo um povo declarando em uma canção: somos teus, Senhor, somos teus, Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus, somos teus, Senhor,
Viveremos só por ti, quer vivamos ou morramos, somos teus. Viveremos só por ti, morreremos só por ti, quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor, somos teus, Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor, somos teus, Senhor, vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor, somos teus, Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor, somos teus, Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus. Agora, todos em pé, com os corações já pré-aquecidos, cantemos Rei dos Reis. Rei dos reis, Deus Criador do céu, honra e glória ao Deus infinito em poder. Terra e céu, cantai ao grande Rei, Deus Criador, Deus Redentor, Deus Rei dos Reis. Adorai, glorificai o nome de Cristo. Exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, ele venceu, é Rei dos Reis. Adorai, glorificai o nome de Cristo. Exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, ele venceu, é Rei dos Reis. Podemos assentar.
Boa noite para todos. É bom estar aqui na casa de Deus. Pediram para fazer esses momentos que seriam os momentos de oração. E eu separei um texto que está no Grande Conflito, na página 122, o parágrafo 1º. Diz assim: orar bem, dizia ele, muitas vezes é a melhor metade do estudo. Esse dizia ele, Ellen White, citando Lutero. Quando Lutero ele descobriu a Bíblia Sagrada, ele estava estudando e já tinha se tornado agora um professor. E ao descobrir a Bíblia na biblioteca que ele estava, ele ficou assim, eu li, há poucos dias, na verdade foi ontem, que eu estava dando uma relida, ele diz assim: com um misto de reverência e admiração, folheava as páginas sagradas, pulso acelerado e coração palpitante. Lia por si mesmo as palavras de vida, detendo-se aqui e acolá para exclamar: ó, quem me dera Deus me desse tal livro. Esses dois textos que eu li, ele cita a base da nossa vida espiritual. A base da nossa vida espiritual é, em primeiro lugar, a oração. Quando nós falamos com Deus, e Deus fala conosco através da oração também, porque quando nós oramos, nós ouvimos a voz de Deus. E Deus fala conosco quando nós lemos a sua palavra. Hoje nós estamos numa semana especial, uma semana de oração. Nós vamos tirar alguns momentos agora. Ao invés de eu orar aqui da frente, eu vou convidar cada um de vocês, assentados do jeito que estão, aqueles que estão nos assistindo pela internet, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus 3 aspectos da nossa vida e da nossa oração. Louve a Deus por um atributo de Deus, pela sua grandiosidade, pela sua bondade, pela sua onipresença. Escolha um atributo de Deus e diga: Senhor, eu te louvo por este atributo que está aí dentro do seu coração. Depois, faça para Deus um pedido, um agradecimento. Senhor, eu te agradeço por isso. E depois um pedido. Então, nós vamos dividir a nossa oração em 3 partes. Um louvor, um agradecimento e um pedido. E daqui da frente, então, eu vou encerrar, ok? Então, feche seus olhos e peça a Deus neste momento. Louve, peça e agradeça. Oremos. Amém, Senhor. Diante da Tua presença, estamos aqui como o Teu povo. Tirando esses momentos agora, Senhor, depois de cantar a Ti louvores, nós queremos tirar esses momentos agora para dizer, Senhor, que nós precisamos de Ti. Que nós dependemos de Ti, mesmo quando nós não sentimos a necessidade de Te buscar. Vem colocar, Senhor, no nosso coração um espírito de adoração, um espírito de reverência. Assim como Lutero, Senhor, ele sentia o seu coração palpitar. Ele sentia, Senhor, uma grande emoção em abrir a Tua palavra. Nós possamos também, Senhor, sentir com grande reverência a emoção de estarmos na Tua casa, entender que este é um lugar sagrado e que aqui, Senhor, nós queremos ter tempo para ouvir a Tua voz falando a nós. Vem abençoar o estudo da Tua palavra. Vem, Senhor, com o Espírito Santo, abrir a nossa mente, dando-nos sabedoria e entendimento. Pedimos também, Senhor, que cuide dos nossos queridos, aqueles que estão perto e aqueles principalmente que estão distantes de nós. Dá-nos a Tua paz e a Tua bênção neste dia. E em nome de Cristo nós choramos. Amém, Senhor. Amém.
Eu acredito na criação do mundo inteiro. Eu acredito que um milagre é verdadeiro. E acredito que alguém tão criativo como ninguém um dia concebeu, imaginou e tudo se fez. Eu acredito na lei do amor e do perdão. Eu acredito que não passamos por aqui em vão. Creio que acima existe um céu, coberto ainda por um véu, que um dia irá surgir, aparecer e vai ser meu. Eu acredito em Ti, meu Senhor. Creio nas Tuas verdades, Senhor. Não há ninguém como Tu no universo. O Teu poder sobre mim eu Te peço. Em minha vida, Senhor, eu imploro, sejas o único Deus que eu adoro. Tu és o grande Senhor da vitória, sejas para sempre a quem rendo glória. Eu acredito que há poder na Tua palavra. Eu acredito. Viver sem Deus é apostar em nada. Creio que acima existe um céu, coberto ainda por um véu, que um dia irá se abrir, aparecer e vai ser meu. Eu acredito em Ti, meu Senhor. Creio nas Tuas verdades, Senhor. Não há ninguém como Tu no universo. O Teu poder sobre mim eu Te peço. Em minha vida, Senhor, eu imploro, sejas o único Deus que eu adoro. Tu és o grande Senhor da vitória, sejas para sempre a quem rendo glória. A quem eu me inclino e de joelhos adoro, a quem eu consigo tocar quando oro, a quem eu um dia entreguei minha vida, aquele que sara as minhas feridas. Com minha voz, ó Senhor, eu Te louvo, eu sou feliz, pois pertenço ao Teu povo. Tu és o grande poder soberano. Eu sou Teu servo, Te sirvo e Te amo. Boa noite. Deus seja louvado pelos momentos que já passamos aqui.
depois de havermos cantado, orado e ouvido esta linda canção do Jader, né? Essa música é do Jader. Deus seja louvado por isso. Tem alguém que está vindo hoje pela primeira vez na Semana de Oração? Só para eu dar uma boa noite. Tem várias pessoas que estão vindo pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Vocês alegram muito a todos nós. E fica aqui desde já o nosso convite para que você volte amanhã, tá bom? Faça planos. E os demais que aqui estão, dê uma olhadinha à sua volta e tente identificar alguém que não veio. Dá uma olhadinha aí. Alguém que não veio. Conseguiu identificar alguém que não veio, que você acha que poderia estar aqui hoje? Sim? Quem identificou, eu não vou pedir para falar de público, né, mas quem identificou alguém que não veio, que você acha que poderia estar aqui? Só vocês identificaram alguém que não veio? Vou fazer um pedido para você. Dá uma ligadinha para essa pessoa hoje, ou no máximo amanhã, durante o dia, e diga para ela que você sentiu falta dela, e sentiu mesmo, tanto é que você está levantando a mão aqui. Tá bom? Diga que nós sentimos falta dessa pessoa. E pergunte por que ela não veio. Se não tiver um bom motivo, conta para o pastor. Tá bom? E faz um convite para que essa pessoa esteja aqui amanhã, junto com você. Tá bom? Eu estou feliz porque é segunda-feira e a gente tem bastante gente na igreja, né? Muita gente, considerando as dificuldades normais, né? Tinha um dia de semana, de atividades, mas que Deus seja louvado por isso. Quem trouxe a Bíblia, eu vou convidar que abra no livro de Romanos. Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Achou? Achou? Romanos 14. Isso. Aí, a gente não vai ler agora, não. Eu quero que você fique com a Bíblia aberta aí, porque ao longo da mensagem nós vamos ler diversas passagens, principalmente de Romanos 14, tá bom? Então você já está com a sua Bíblia aberta aí. Existem vários tipos de sermões, né? Vários tipos de sermão. Existe o sermão exortativo, existe o sermão de repreensão, existe o sermão doutrinário, existe o sermão de ensinamento. Eu creio que a minha mensagem de hoje está nessa categoria. Um ensinamento. Não é tanto uma exortação, não será tanto um apelo, mas é mais um ensinamento. E qual é a lição que eu quero estudar ou compartilhar com vocês nessa noite? Talvez a indagação mais frequente na vida do cristão. Qual é a vontade de Deus? Toda vez que a gente está diante de uma decisão importante a ser tomada, o cristão sincero, se não toda vez, mas quase sempre ele pensa, né? Qual é a vontade de Deus? Se você está diante de uma decisão, de uma escolha importante a fazer, a pergunta, qual é a vontade de Deus? Isso pode estar relacionado a um curso de estudo, a uma viagem, a uma atividade, a um investimento, a um passeio, enfim, praticamente todas as importantes decisões que nós como cristãos temos que fazer, esta questão vem à nossa mente, qual é a vontade de Deus? Como pastor, talvez, eu tenho a impressão que a principal razão pela qual os pastores são procurados pelas pessoas, é justamente na tentativa de encontrar a resposta a essa pergunta. Eu quero conhecer a vontade de Deus. Como conhecer a vontade de Deus? Mais do que isso, como conhecer e fazer a vontade de Deus? Como identificar o que é certo e o que é errado? E aí eu quero trazer à sua mente que, em relação a essa questão, existem três categorias, né? Existe aquilo que é certo, existe aquilo que é errado. Eu estou me referindo ao certo e errado do ponto de vista da Bíblia, da vontade de Deus, do caráter de Deus.
existe aquilo que é neutro, né? Que decisão tomar diante de uma questão de neutralidade bíblica? Quando a Bíblia não diz nem que não é certo, nem que não é errado, depende de você. Que decisão tomar? Como conhecer e fazer a vontade de Deus? Deus pode revelar a sua vontade de muitas maneiras. Alguém pode me ajudar a identificar algumas formas pelas quais Deus pode revelar a sua vontade? Tantas formas, né? Deus pode revelar a sua vontade através de uma pessoa, sim ou não? Através de uma pregação, sim ou não? Através de uma circunstância. Quantas vezes nós conseguimos entender a vontade de Deus através das circunstâncias que nos cercam? Mas não há dúvida nenhuma de que Deus tem, ou de que há 3 instrumentos principais através dos quais Deus revela a sua vontade. Quais são? A Bíblia, a oração e a nossa consciência. E eu vou discorrer um pouquinho a respeito de cada um desses aspectos. A primeira maneira, e talvez a mais efetiva, certamente a mais efetiva forma como Deus revela a sua vontade é através da Bíblia. Aqui está a revelação da vontade de Deus. Não só da vontade de Deus, a revelação do caráter de Deus, do plano de Deus. Portanto, se você quer ter segurança em relação às grandes decisões da sua vida, primeira coisa que você tem que fazer é estar familiarizado com a palavra de Deus. Porque aqui há respostas para praticamente todas as questões da existência. Quando não há uma resposta explícita, mas através da Bíblia você passa a conhecer melhor a pessoa de Deus, a forma como Deus pensa, a forma como Deus age, a forma como Deus lida com as situações humanas. E quando você está familiarizado com isso, você vai conseguir discernir a vontade de Deus diante das situações que você mesmo enfrenta. A palavra de Deus, portanto, é o primeiro e grande instrumento através do qual Deus revela a sua vontade. E o critério é muito simples. O critério é assim: o que a Bíblia diz para fazer, faça. O que a Bíblia diz para não fazer, não faça. Não precisa ter dúvida. Simples assim. O que acham? É assim mesmo. Este é o critério. O que a Bíblia diz para fazer, faça. O que a Bíblia diz para não fazer, não faça. Isso aqui não é uma questão de capricho de Deus. Quando Deus diz uma coisa na sua palavra, por exemplo, Deus diz assim: perdoe aqueles que vos ofendem, que vos ofendem. Amai os vossos inimigos. A Bíblia está dizendo para fazer isso, então faça. Ah, pastor, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas se a Bíblia está dizendo para fazer, faça. Repito, não é um capricho de Deus. Ah, Deus quer que eu tenha uma vida de humilhação, se eu tenho que perdoar essa pessoa que me ofendeu, mas olha o que essa pessoa fez para mim. Deus está exigindo demais de mim. Não é que Deus está exigindo demais de você. É que Deus sabe que o caminho do perdão é o único caminho da felicidade. Se você perdoar, você vai ser mais feliz, vai ser mais completo, vai poder dormir tranquilo. Estou só dando um exemplo. O que a Bíblia diz para fazer, faça. O que a Bíblia diz para não fazer, não faça. Esse é o critério. Quer conhecer e fazer a vontade de Deus? Então, em primeiro lugar, através da Bíblia. Esteja familiarizado com a Bíblia. Tem gente que usa o seguinte critério: eu preciso tomar uma decisão importante. Será que é com essa garota que eu devo namorar? Será que é com essa mulher que eu devo casar? Será que é esse emprego que eu devo aceitar? Será que eu devo mudar de casa? Será que eu devo... Senhor, me revela aqui na tua palavra. Aí abre a Bíblia, mete o dedo lá e vai ver o que a Bíblia diz. Eu não estou negando que, eventualmente, Deus tem respondido algumas situações. Eu conheço várias pessoas ainda. Quem foi que me contou? Acho que foi o Fernando. Alguém esses dias aqui estava me contando de Deus mostrando, revelando a vontade dele assim. Mas eu quero dizer que este não é o método usual de Deus revelar a sua vontade. Cuidado com este método. Ok? Cuidado. Eu agora não quero condenar quem usa esse método. Isso aqui é apenas uma advertência.
Apenas uma advertência. Pode ser que aqueles que estão sempre fazendo isso, eu quero saber a vontade, será que a vontade de Deus é que eu faça isso, ou que eu deixe de fazer isso? Senhor, revele e mete o dedo aqui. Talvez isso seja uma forma de compensar a negligência em estudar diariamente a Bíblia. Você não conhece bem a Deus, você não sabe direito como é que Deus age, como é que Deus pensa, como é que Deus lida com as situações humanas. Aí você precisa de uma orientação de Deus, você não conhece as coisas, aí você prefere fazer na base do dedão na Bíblia. Repito, não nego que Deus eventualmente tem revelado a sua vontade assim, mas digo, este não é o método usual de Deus. E vou dizer uma coisa aqui que talvez faça você considerar um pouquinho. Ellen White diz que o diabo pode interferir e dar resposta para você, através desse método. Bem, isso aqui é só um parênteses. Eu só estou ressaltando aqui o primeiro critério, o primeiro instrumento através do qual Deus revela a sua vontade. É através da Bíblia. E qual é o critério? O critério é, o que a Bíblia diz para fazer, faça. O que a Bíblia diz para não fazer, não faça. Tem alguma coisa na sua vida que você já sabe que a Bíblia condena, que a Bíblia diz para não fazer? Tem? O que a Bíblia diz para fazer, faça. O que a Bíblia diz para não fazer, não faça. Vai ser o melhor para você. Não tenha receio. Ainda que pareça difícil, ainda que você não consiga entender por que a Bíblia diz assim ou por que a Bíblia diz daquela outra forma, você não precisa entender, você precisa apenas crer que se Deus está revelando é porque vai ser o melhor para você. Você pode não entender agora, mas Deus conhece você e conhece todas as circunstâncias da sua vida. Ele sabe o que é melhor para você. O que está escrito na Bíblia para fazer, faça. O que está escrito para não fazer, não faça. Esse é o primeiro critério. A segunda forma pela qual Deus revela a sua vontade, eu disse já, é através da oração. Vamos entender aqui, eu não estou querendo dizer que quando você ora, Deus vai responder para você. Não é assim. Né? A gente fala figuradamente, né, que na oração nós ouvimos a voz de Deus. Em que sentido nós podemos afirmar que através da oração Deus revela a sua vontade? Porque a oração possibilita a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus, a nossa aproximação de Deus. É nos momentos de oração, nos momentos de devoção pessoal, que nós realmente recebemos as maiores transformações que Deus opera na nossa vida. É no dia a dia com Deus em oração, em meditação, que o Espírito Santo vai moldando a nossa vida, vai moldando o nosso caráter, vai nos tornando mais semelhantes a Cristo. A oração tem essa virtude. Quanto mais oração, mais semelhança com Cristo. Uma pessoa que tem uma vida de oração intensa, consistente, essa pessoa vai sendo transformada à semelhança de Cristo. Vai se tornando mais parecida com Jesus Cristo. Isso significa que essa pessoa começa a gostar mais das coisas que Jesus gosta. Significa que essa pessoa vai gradativamente gostando menos das coisas que Jesus não gosta. É uma fusão de caráter, de personalidade, não de individualidade, mas uma fusão, uma comunhão com Cristo. De tal maneira que a nossa vontade começa a se ajustar à vontade de Deus. Por isso que Jesus diz assim, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Uau, que texto difícil esse, não? Difícil de entender. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Significa o que essa passagem? Que tudo que você pedir, crendo, você vai receber. E se você pedir para ser bem sucedido no assalto, por exemplo? Senhor, me protege que ninguém descubra que sou eu, que a polícia não me pegue e que eu fique rico nesse assalto. E você crê nisso. Deus vai agir e vai lhe dar a resposta, sim ou não? Não, mas Jesus não disse que é tudo ou não é tudo? E agora? Não, é tudo, mas não é tudo. Mas Jesus disse tudo.
A gente não pode pegar um texto da Bíblia assim, isolado, né, de todo o contexto. Quando você começa a entender o tema da oração na Bíblia, você começa a entender isso. A oração não é apenas uma declaração superficial, fortuita que você faz com Deus. Oração na Bíblia significa comunhão com Deus. Uma vida em secreto com Deus, como Jesus disse. Vai para o teu quarto e ali em secreto, teu Pai que vem em secreto. Então, nesta vida de comunhão, como eu já disse, a nossa vontade começa a ser mesclada com a vontade de Cristo. Então, uma pessoa que tem uma vida de oração consistente, uma vida de consagração, uma vida de comunhão com Deus, esta pessoa jamais sentirá a vontade ou o impulso de fazer um assalto. Você percebe? Então, é tudo, mas tudo para uma pessoa que tem uma vida de oração, que está com a sua vida semelhante à vida de Cristo. A vontade dessa pessoa vai ser semelhante de Cristo, ela vai buscar as coisas que Cristo gosta, que Cristo aprova. E se ela crê, virá a resposta. É nesse sentido que, através da oração, Deus revela a sua vontade. O jovem diz assim, Senhor, me mostra a moça com quem eu devo namorar, ou o rapaz com quem eu devo casar. E aí fica esperando que Deus acenda uma luzinha na cabeça de alguém que vai passando, é aquele ali e tal. Não é assim. Não é uma oração isolada que vai dar uma luzinha que vai acender, uma setinha aparecer na cabeça de alguém. Não é assim. Mas é através da luta diária com Deus, aquela comunhão diária com Deus, orando, clamando a Deus. Você começa a pensar como Deus. Você começa a entender as coisas espirituais, você começa a ter o discernimento espiritual, sabedoria. Não é isso que a Bíblia promete, que Deus promete tanto para aqueles que o seguem? Sabedoria. Aí no relacionamento com um rapaz, estou falando aqui de uma moça, ou de uma moça, se for um rapaz, no relacionamento, na amizade, no contato, essa pessoa que está numa vida de oração consistente, ela vai ter um discernimento mais claro para perceber se aquele jovem, aquele rapaz ou aquela moça, para perceber se realmente vai ter afinidade, se é alguém que tem a aprovação de Deus. Então isso vem através de uma vida consistente de comunhão e de oração. É nesse sentido que Deus revela a sua vontade através da oração. Ficou claro? Todo mundo entendeu? Eu vou ler algumas passagens bíblicas. Eu vou citar apenas, você não precisa abrir a Bíblia, por uma questão de tempo. Filipenses 4:6 diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Romanos 8:27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Até quando você ora errado, se a sua intenção é correta, você está em comunhão com Deus, o Espírito Santo traduz a oração para Deus. Né? Quando oramos, nós ficamos mais sensíveis à voz de Deus. Ficamos mais sensíveis à influência do Espírito Santo. Somos moldados à semelhança de Cristo. É assim que Deus revela a sua vontade através da oração. Mas é nesse sentido. Não é assim. Senhor, eu decidi casar com aquela moça, abençoa. E aí, eu orei, aí eu vou lá, peço ela em casamento e vou casar. Eu decidi mudar de emprego, eu agora vou trabalhar naquele, e agora, Senhor, essa foi minha decisão, abençoa. Bom, eu orei. Você sai de casa para comprar um carro, e você diz assim, Senhor, eu vou sair agora para comprar um carro, e o carro que eu quero é aquele, por favor, abençoa o negócio. E você vai lá fazer o negócio, e alguém diz assim, rapaz, cuidado, olha o motor do carro. Não tem perigo não, eu já orei, Deus vai abençoar. E você não tem os devidos cuidados nas decisões, estou dando exemplos aqui, mas isso pode ser em qualquer área da vida. Não é assim. A oração não elimina a sua participação, o seu cuidado, enfim, tudo aquilo que Deus deixou à sua disposição. Né? Buscar conhecimento, enfim. Não é nesse sentido, que você ora e Deus vai dar um estalar de dedo e vai evitar que você tenha qualquer tipo de prejuízo na vida. Não é assim. É a oração no sentido da comunhão com Deus. A sua vida vai se tornando semelhante à vida de Cristo. A sua vontade começa a se mesclar com a vontade de Deus. E assim Deus revela a sua vontade. Através da oração. Eu, no começo, destaquei 3 instrumentos pelos quais Deus revela a sua vontade.
dentre tantos outros, né? Estou destacando aqueles que certamente são os principais. O primeiro deles é a Bíblia. O segundo é a oração. E o terceiro qual é? A consciência. A consciência. E talvez para esse item aqui eu precise mais ainda da sua atenção do que para os dois primeiros. Vamos entender isso aqui. A consciência. Primeira consideração. A consciência sozinha não é um guia seguro. Não é porque a sua consciência aprova ou desaprova que está certo ou errado. A consciência sozinha não é um guia seguro. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E coração aqui, uma linguagem metafórica, né? Coração, a mente, a consciência. O nosso coração, a nossa mente é enganosa. Às vezes você acha que uma coisa é certa e aquilo não é certo. Às vezes você pode achar que uma coisa é errada e nem é errado. Então a consciência sozinha não é um guia seguro, mas certamente a consciência é um instrumento através do qual Deus revela a sua vontade. A consciência pode ser o meu guia naquelas áreas em que a Bíblia não tem uma orientação clara a respeito. Você nunca pode substituir a Bíblia pela consciência. A Bíblia diz uma coisa, mas você diz, não, mas eu faço isso aqui. A Bíblia diz para não fazer, mas eu faço isso e minha consciência não pesa. Está errado. Você não tem liberdade de consciência diante de situações, de coisas que a Bíblia já definiu. E aí eu volto ao primeiro critério lá de cima, né? O que a Bíblia diz para fazer, faça. O que a Bíblia diz para não fazer, não faça. Não depende de consciência. Se diz para não fazer, você faz, sua consciência não pesa, não interessa. Está errado do mesmo jeito. Sua consciência não é para isso. Agora, a consciência poderá ser um bom guia naquelas áreas de neutralidade bíblica. O que é uma área de neutralidade bíblica? Veja bem, existem coisas em que na Bíblia há permissão. Existem coisas em que na Bíblia há proibição. E existem coisas na vida que a Bíblia nem permite nem proíbe. Deixa livre, liberdade de escolha, liberdade de consciência. É aí que a consciência deve ser ou pode ser um guia. Apenas nas áreas de neutralidade bíblica. A consciência só deve servir de guia nessas áreas de neutralidade. Vou dar aqui alguns exemplos. Não de neutralidade, mas alguns exemplos de como a consciência pode agir certo ou errado. Por exemplo, bebida alcoólica. Você é aquele cristão que de vez em quando no fim de semana toma um vinhozinho? Não precisa levantar a mão e dizer que é, por favor. Não quero conhecer ninguém aqui por esse lado. Aí você vai na Bíblia e vê que na Bíblia tem texto que fala contra o vinho. E na Bíblia tem texto que fala a favor do vinho. Bebe um pouco de vinho. Jesus transformou a água em vinho. E se você vai estudar a palavra lá, é a mesma palavra mesmo. Não é tão simples assim fazer diferença, não. Então, aí tem gente que diz assim, tem hora que a Bíblia diz que pode, tem hora que diz que não pode. Quer saber de uma coisa? A Bíblia, em outras palavras, está dizendo que eu tenho liberdade. Então, eu tomo um vinhozinho. E sabe de uma coisa? A minha consciência não pesa. Se a minha consciência não pesa, então significa que para mim não tem problema nenhum. O que eu diria? O que eu vou dizer para essa pessoa? Eu vou dizer o seguinte: vai estudar mais a Bíblia. E você vai entender que esse assunto é claro na Bíblia. Não depende da sua consciência. Estude melhor o uso da palavra vinho na Bíblia e o que a Bíblia realmente fala sobre o assunto. Se a sua consciência não pesa, isso não interessa. Está errado do mesmo jeito. Você entendeu? Então, a consciência não serve numa situação. Eu estou usando isso aqui como exemplo. Por favor, não estou dando recado para ninguém aqui. Conheço a vida de ninguém, nem ninguém me contou nada, por favor. Não vai me pegar na porta da igreja e dizer, pastor, quem foi que lhe contou que eu estou me vivendo? Não estou falando para ninguém aqui. Nem o pastor que me convidou, nem ninguém. Barra limpa para todo mundo aqui. Dou minha palavra, ok? Estou usando como um exemplo. Num caso desse, a sua consciência não interessa.
O que é errado e acabou. Se a sua consciência não pesa, você precisa melhorar o seu critério de consciência. E talvez estudar mais a Bíblia para entender melhor o assunto. A Bíblia diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18. Estou dando um exemplo. Um outro exemplo aqui que pode ser bem aplicado lá no Brasil, né, e em outros países, aqui nem tanto, né, mas sonegação de impostos. Na hora de fazer a declaração de imposto de renda, eu não sei como é que funciona nesse país aqui, mas os brasileiros sabem como é que funciona lá. Tem gente que dá um jeitinho daqui, um jeitinho dali, um dependente que não existe, uma coisa que não entrou. Aí você vai falar, vai abordar uma pessoa dessa como cristão, e ela vai dizer assim: não, mas é porque o governo aqui é corrupto, que a gente paga imposto, o governo rouba, e outra coisa, ninguém paga direito mesmo, é tudo assim mesmo, e sabe de uma coisa, e a minha consciência nem pesa por isso. Sua consciência não pesa? Não quer dizer nada. O que a Bíblia diz sobre isso? Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Romanos 13, 7. Sua consciência não interessa aqui. O que a Bíblia diz para fazer, faça. O que a Bíblia diz para não fazer, não faça. Não é uma questão de consciência. Estou dando exemplos, né? Estou dando exemplos. Outro exemplo. Casamento com não cristão. Ah, pastor, eu estou namorando um rapaz, olha, mas o rapaz é muito bom. Ah, pastor, essa moça que eu conheci, olha, não tem melhor do que ela. O único defeito é que não é da igreja, mas o resto é perfeito. Não sei se eu devia estar falando isso aqui. Eu estou falando sem saber da vida de ninguém aqui. Eu estou vindo de longe, não sei de nada. Eu estou falando. É para falar mesmo? Não sei se a carapuça está servindo para alguém. Se tiver, bom, nem me fale. Tem bom caráter, não me impede de ir à igreja. Né? Olha a história daquele outro lá que casou com um que não era cristão e hoje os dois estão na igreja. Aí fica usando esses exemplos que são as exceções. A regra é que os dois saem da igreja. Esta é a regra, estatisticamente falando. E sabe de uma coisa, pastor? A minha consciência não pesa, porque essa pessoa é uma boa pessoa. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. 2 Coríntios 6,14. Acabou. O que a Bíblia diz para fazer? Faça. O que a Bíblia diz para não fazer? Não faça. Ah, mas Deus não quer que eu seja feliz. Se há alguém no universo que quer a sua felicidade, é Deus. E Ele sabe como fazer isso. A sua única segurança na vida. Escute o que eu vou falar, para todo mundo aqui. Não é assunto só de casamento, não. Isso aqui é exemplo. Cada um adote isso aí para a circunstância que está vivendo. A sua única segurança na vida consiste em você colocar a sua vida dentro da vontade de Deus. Não corra o risco. Não corra o risco de dar um passo à margem da vontade de Deus. E não use sua consciência para isso. Ah, porque minha consciência... Sua consciência não serve para isso. Não é nessas situações que a consciência tem utilidade. 1 Coríntios 4, verso 6 diz assim: não ultrapasseis o que está escrito. Veja lá, 1 Coríntios 4, 6. Não precisa abrir agora, mas pode anotar para você. Não ultrapasseis o que está escrito. Outros exemplos. Não furtarás, não matarás, amai os vossos inimigos, perdoai os que vos ofendem. Mesmo que a sua consciência não acuse, será pecado. Se a Bíblia diz para fazer, faça. Se a Bíblia diz para não fazer, não faça. Eu estou aqui no terceiro tópico do meu sermão, né? As formas, os instrumentos pelos quais Deus revela a sua vontade. O primeiro é a Bíblia, o segundo é a oração, o terceiro é a consciência. Mas aí eu estou mostrando que a consciência, ela tem uma atuação limitada em relação a determinar o que é certo e o que é errado. Estou dando exemplos nesta área, só para você acompanhar
o meu raciocínio. Agora, nas áreas em que nós temos liberdade de consciência, aí sim, que são aquelas áreas de neutralidade bíblica. A Bíblia nem diz que está certo, nem diz que está errado e deixa aberto. Aí a consciência tem espaço para atuar. Mas mesmo nas áreas de neutralidade bíblica, existem critérios que devem ser seguidos. E eu vou dar alguns critérios aqui. Princípios para nortear a liberdade. Eu aqui já estou falando da liberdade. Exatamente aquilo que nem está certo nem está errado. Você tem liberdade. Mas mesmo tendo liberdade, existem alguns critérios. Primeiro critério: não julgar outras pessoas em questões moralmente neutras. E agora sim nós vamos, Romanos 14, vamos ler diversas passagens em Romanos 14. Aí Paulo está falando de carne sacrificada aos ídolos. Olha aqui para mim antes da gente ler. Então lá na igreja cristã, no começo da história da igreja, no primeiro século, havia os cristãos que eram judeus, que haviam aceitado a Jesus como Salvador e se tornaram cristãos, vindos do judaísmo, com toda a tradição, a bagagem tal judaica. E havia também os gentios, que eram pagãos, pessoas que participavam de rituais pagãos e tal, receberam o evangelho, aceitaram a Jesus Cristo e vieram para a igreja, se batizaram, se tornaram membros da igreja. Imagine agora a convivência entre esse grupo de judeus que se tornaram cristãos, sentados lado a lado, convivendo lado a lado com pagãos que se tornaram cristãos. Então, era uma confusão. Um dos itens de discórdia entre eles, havia outros, circuncisão e outras coisas. Um dos itens de discórdia entre eles era a questão de comer carne de animais que haviam sido sacrificados em rituais pagãos. Então, imagine aí, sábado à noite, um ritual pagão lá em cima do monte, uma estátua erigida, uma orgia tremenda, aquela coisa e tal, tudo que não presta, e levaram lá um boi, sacrificaram, beberam o sangue do boi, fizeram aquela coisa toda, um negócio demoníaco. Domingo de manhã, aquele boi era trazido para o açougue. Tinha sido morto, trazido para o açougue, todo cortadinho e tal. E aí, você como cristão, você comeria da carne desse boi ou não? Para quem come carne, né? Quem não come não é para comer mesmo. Comeria? Não comeria. Porque é carne ou porque tinha sido sacrificado? Você come carne. Come. Mas desse boi você não comeria. Então, tem alguém aqui que comeria? O outro ali comeria. Ó, já iam brigar. O Fernando ia comer, aí como é teu nome mesmo? Aline. Anne. A Anne ia dizer, mas olha, Fernando, eu pensava que era um bom cristão. Olha só a divergência que começou a haver lá. Esse é o contexto. Agora vamos ler. Olha aí. Isso aqui, repito, vou deixar claro. É um exemplo, a questão da carne sacrificada aos ídolos. Mas isso aqui se aplica a todas as áreas de neutralidade bíblica. Porque a Bíblia não diz nem que está certo, nem que está errado. É uma questão de consciência. Olha o que Paulo diz aí. Capítulo 14, verso 3. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Pronto, está aqui o critério. Então, nas áreas de neutralidade bíblica, você tem liberdade para fazer ou não fazer. Depende da sua escolha. Mas, mesmo assim, existem critérios. Primeiro critério, não julgue outras pessoas em questões moralmente neutras. Não julgue. Se você come a carne sacrificada ao ídolo, não julgue quem não come. Quem não come, não condene quem come. Então, cada um siga a sua consciência. Esse é um critério. Ninguém tem o direito de forçar as suas conclusões morais sobre outros, quando a Bíblia não provê princípios claros sobre o assunto. Veja o verso 4 aí. Quem és tu que julgas o servo alheio? Qual é o servo alheio? É o cristão que é servo de Cristo. Então, quando você julga, a Anne julga o Fernando, porque ele está comendo. Quem és tu que julgas o servo alheio? Ele é servo de Jesus Cristo. Você não precisa julgar, você não pode julgá-lo. Essa é a ideia do texto. Né? Quem és tu, verso 4, né? Que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai. Mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster.
Então não julgue porque ele come carne sacrificada ao ídolo, nem ele não condene você que não come. Ok? Na igreja a gente precisa entender bem esse princípio. Às vezes a gente fica se digladiando aqui dentro, criticando um ao outro, por causa de questões que nem são explícitas na Bíblia. Questões que são questões meramente de consciência. Então tem gente que fica com, eu não sei aqui, né? Eu acho que não aqui, mas estou falando de maneira geral. Né? Eu vou usar exemplos exagerados, mas vocês vão entender no contexto de vocês aqui, cada um vai entender. Né? Sabe aquela pessoa que fica na porta da igreja medindo o tamanho da saia, ou olhando a cor do lábio da moça, ou vendo se o cabelo foi pintado de verde ou de cor de laranja, ou vendo se... Para com isso, gente. Pare com isso. Você come carne sacrificada ao ídolo? Não condene quem não come. Você não come? Não julgue quem come. Questões de consciência. Estou falando dentro do âmbito da liberdade cristã. Dentro do âmbito em que não vai contra um princípio bíblico. Porque se vai contra um princípio, o que a Bíblia diz para fazer, faça. O que a Bíblia diz para não fazer, não faça. Mas em questões que dependem mais da consciência, vamos nos aceitar mutuamente um pouco mais. Vamos condenar menos, né? Vamos cada um cuidar bem da sua própria vida para ser um bom exemplo, e assim a igreja vai crescer. Crescer em maturidade, crescer em todos os aspectos. Né? Essa era a questão com a qual o apóstolo estava lidando ali. Né? Interessante é que o apóstolo Paulo, em diversos momentos, ele, quer ver como é que diz o verso 4? Quem és tu que julgas o servo alheio, etc. E depois, em outras partes aí que a gente já vai ver daqui a pouquinho, ele cita o fraco, né? Quem é forte, não julgue o fraco, cuidado com o fraco. Aí você vai ver interessante o seguinte, né? Aí, o conceito de forte e fraco, nesse contexto de Paulo aqui, é exatamente o contrário do conceito que normalmente nós temos de fraco e forte. Quando a gente vê alguém na igreja, sabe, aquela pessoa na igreja que é severa com tudo, qualquer coisa é pecado, não pode, olha, isso aqui não pode, os meus jovens, parem com isso, isso é pecado, olha, não pode usar isso, não pode falar aquilo, isso é pecado e tal. Aí alguém olha de longe e fica pensando, puxa, aquilo que é um cristão forte, olha só. Aí quando você vai na Bíblia, você vai ver justamente que esses que estão se escandalizando com tudo, que tudo para ele é pecado, Paulo o chama de fraco. Esse é o fraco. Você percebe? Qualquer coisinha se escandaliza. Qualquer coisinha está vendo o pecado no outro e acha que é pecado. Para com isso. Para com isso. Quem come, não condene quem não come. Quem não come, não julgue quem come. Quem és tu que julgas o servo alheio? Jesus vai sustê-lo. Né? Estou falando de critérios para nortear a liberdade. O primeiro critério é não julgar outras pessoas em questões moralmente neutras. Né? Tem gente, por exemplo, que acha que é pecado no sábado à tarde dar uma soneca. Eu não estou falando de passar a tarde do sábado dormindo, mas dar uma soneca. O que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Nada. Nada. Então é uma questão moralmente neutra. Eu estou dando um exemplo que talvez nem caiba aqui, né? Mas exemplo. Então, se você acha que pode fazer, faça. Se você acha que não pode fazer, não faça. Mas não condene quem faz. E quem faz, não condene quem não faz. É uma questão que não está definida na Bíblia. Estou falando de coisas dentro do âmbito da neutralidade bíblica. Né? Neutralidade bíblica. Segundo critério para nortear a liberdade, em questões de neutralidade bíblica, a consciência de cada um determina o que é certo ou errado. Aí sim. Em questões em que a Bíblia definiu, a consciência não serve. Aí eu dei exemplo aqui de casar com não cristão, de sonegar impostos, de tomar um vinhozinho no fim de semana. Sua consciência não serve para isso, porque são questões que a Bíblia define. Agora, nas questões moralmente neutras, nas questões de neutralidade bíblica, a consciência vai determinar o que é certo e o que é errado. Para você. Então, o que é certo para você pode ser errado para o outro e vice-versa. Dentro dessas questões de neutralidade bíblica. Eu acho que, eu estou sendo muito enfático assim, mas eu acho que não corre o risco de ninguém me entender mal aqui não, né? De sair dizendo, o pastor Ranieri disse que agora está tudo liberado, que depende da... Ninguém vai entender isso, não. Se entender, eu quero falar com você depois, lá fora, sozinho.
A gente entender bem isso. Ninguém vai me entender mal, não. Estou dando exemplos aqui, né? Então eu disse assim, ó, em questões de neutralidade bíblica, a consciência de cada um determina o que é certo ou errado. Vamos ver na Bíblia? Romanos 14. Veja aí o que diz o verso 14. Capítulo 14, verso 14. O apóstolo diz assim: eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. É claro que Paulo está falando aqui de coisas neutras, que em si mesmas não são impuras. Então, o que não é impuro não tem nada impuro. Vai ser impuro para aquela pessoa que achar que é impuro. Para esse é impuro. A consciência dele acusa. Biblicamente, é neutro. A Bíblia não condena. Mas a consciência dele condena. Se a consciência condena, então para ele é pecado. Veja aí o verso 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Então, vamos comer carne sacrificada ao ídolo? Sim ou não? Eu acho que não tem problema nenhum, então come. O apóstolo diz, o ídolo nada é. Se o animal foi sacrificado ao ídolo, aquilo não mudou nem nada a consciência da carne, o ídolo não existe mesmo, é só então para mim não tem problema. O outro diz assim, não, porque isso é um pecado, o ídolo foi um ritual e tal, não come, então não come. Agora se você está assim, puxa, será que é certo ou errado? Puxa, eu estou na dúvida, e na dúvida você vai lá e come, está pecando. Porque se tem dúvida, não provém de fé. Vê só? A consciência é que vai determinar o que é certo e o que é errado nessas áreas de neutralidade bíblica. Então, esse é outro critério que a gente tem que ter cuidado. Posso dar alguns exemplos? Eu já queria ter parado de pregar, mas ontem brigaram comigo porque eu preguei pouco, então hoje eu não estou nem aí. Eu costumo falar pouco, quando eu prego assim eu sempre termino na hora, mas disseram que eu posso falar mais, eu estou à vontade e eu gosto muito do microfone na mão, então para mim está beleza. Então vamos lá. Deixa eu dar aqui alguns exemplos aqui. O camarada sai de uma cidade para outra cidade. Sai lá de João Pessoa e vai para Recife. Hein, Léo? Viagem boa, hein? E aí, o Léo vai lá para João Pessoa, faz tempo que ele está aqui na Austrália, né? Não tá, daí chega lá e ele lembra que aquela estrada lá é uma estrada que deve andar a 100 km por hora. Mas ele só gosta de dirigir a 120. E aí ele pega o carrão dele, e ele se lembra, essa estrada aqui, quando eu morava aqui, era 100 por hora. Mas não tem polícia perto, eu vou a 120. E ele vai a 120. Faz a viagem todinha a 120 por hora. E vai, não recebe nenhuma multa e tal. Chega lá do outro lado, beleza, deu tudo certo. Aí depois ele comenta com um amigo, cara, eu vim lá, eu vinha 120, mas eu vinha esse tempo todo olhando para ver se tinha polícia. Aí o cara, mas por que você estava olhando? Não, porque eu vinha 120, e daí? Não, eu vinha 120. Não, cara, mudou, agora não é mais 100 km essa pista agora é 120. Aí eu pergunto, ele dirigiu certo ou errado? Não, mas era 120, ele veio a 120. Para os homens, estava certo. Para Deus, estava errado. Porque foi contra a consciência. Você percebe o que é a consciência aí? Percebe? Vou dar outro exemplo. O cara sai de casa assim, preocupado, que está sem dinheiro, está com conta para pagar e tal, e ele sai, aquele aperreado, doido para arrumar um dinheiro, para achar dinheiro na rua e tal. Aí vai, entra numa loja, aí para comprar uma besteirinha assim, aí chega no balcão, olha, a moça atende e tal, a hora a moça vai lá, aí ele de canto de olho percebe que tem uma carteira assim do lado dele. A carteira chega a estar assim, ó. Mas ele nem olha, ele só vê, não tem ninguém, ele pega a carteira e joga dentro da sacola. E aí desconversa e tal, termina ali, ele vai embora e pensando, ganhei o dia hoje. Cristão ele, hein? Cristão, mas se deu bem, né? Aí entra no carro, vai até a esquina, chega na esquina, deixa eu ver qual foi o meu lucro. Quando ele pega a carteira, eita, era a carteira dele mesmo. Ele tinha tirado a carteira assim, não tinha nem notado, pegou a carteira, roubou a carteira dele mesmo. Eu pergunto, ele roubou ou não roubou? Para os homens ele não roubou, para Deus ele roubou. Consciência, agiu contra a consciência. Embora aquilo em si não estivesse errado,
mas na consciência dele estava errado. Se na consciência está errado, é pecado. Em áreas de neutralidade. Isso aqui não é área de neutralidade bíblica. Só estou dando um exemplo da questão de como a consciência funciona como um critério para isso aí. Então eu estou falando aqui da neutralidade bíblica e a ação da consciência. Se uma ação moralmente neutra, outro critério para o uso da consciência como uma forma, um instrumento de conhecer a vontade de Deus, né? Se uma ação moralmente neutra for uma pedra de tropeço para outra pessoa, não a pratique. Para você não tem nada de errado, a Bíblia não condena, mas se este ato, se esse comportamento, se isso aqui vai escandalizar outra pessoa, então não faça. Não faça. Veja o que diz a Bíblia. Vamos lá, estamos em Romanos 14, né? O verso 13 eu já li, mas vamos ver de novo. Romanos 14, verso 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. A gente não tinha lido esse texto ainda. Qual é o propósito? De não colocar tropeço para o seu irmão. Verso 15, como é que diz aí? Se por causa de comida, porque está falando aqui de carne sacrificada ao ídolo, mas olha, pode ser qualquer coisa, se por causa de roupa, se por causa de linguagem, se por causa de seja lá o que for, né? Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Aí eu li o verso 15, né? Verso 22 agora. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Capítulo 15, verso 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Quem é o forte? É aquele que eu não vou comer carne sacrificada ao ídolo. Ou é o que come e não está nem aí? Na Bíblia é o que come e não está nem aí. Esse é o forte. O que se escandaliza é o fraco. Agora, se eu sou forte, não tem problema nenhum em comer isso aqui, mas isso vai entristecer o meu irmão, por amor a ele, eu não como. Isso significa maturidade cristã. É você deixar de fazer algumas coisas que para você não estão erradas. Mas como traz alguma dissensão, traz algum desagravo, traz algum mal-estar na igreja para outras pessoas, você tem maturidade cristã para abrir mão das suas preferências, dos seus desejos, por amor ao seu irmão mais fraco. Pelo menos você tem uma recompensa de saber que você é mais forte e ele é que é o mais fraco. Se é que isso é uma recompensa, né? Mas isso significa maturidade cristã. Critérios para usar a consciência. Se uma ação moralmente neutra for uma pedra de tropeço para outra pessoa, não a pratique. Deus muitas vezes deseja que você cuide com o que você vai comer, com o que você vai beber, com um certo tipo de linguagem na frente de outras pessoas, mesmo que essa comida ou bebida ou linguagem não sejam pecaminosas. Cuidado. Veja o verso 15. Romanos 14, verso 15. A gente acabou de ler, né? Só para reforçar. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Um último critério para o uso da liberdade, o uso da consciência, né, nessas áreas de neutralidade bíblica. Se uma ação moralmente neutra interferir na sua comunhão com Deus ou o escravizar, cuidado. Estou falando aqui de coisas que não são em si mesmas pecaminosas, mas se você está escravizado por essas coisas, se isso está interferindo na sua comunhão com Deus, cuidado. Cuidado. Não é só dizer assim, isso aqui não é pecado. Mesmo não sendo pecado, poderá tirar você do céu. Cuidado. Vou dar alguns exemplos. Bom, deixa eu ler o texto bíblico. 1 Coríntios 6,12 diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas,
mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Pode ser lícito, mas pode não ser conveniente para o cristão. Exemplos. Tanta coisa, né? Televisão. Não, mas eu uso televisão para coisa boa só, um pequeno entretenimento, alguma coisa que não é nociva e tal. Eu estou falando do bom uso da televisão, não estou falando do mau uso. Do bom uso, é pecado? Não, não é pecado, não creio que seja pecado. Respeito quem pensa que é. E se você pensa que é, quem come não condena quem não come, etc. Você entendeu? Então, tá, não é pecado. Agora, a questão não é se é pecado ou se não é pecado. A questão é quanto tempo. Quanto tempo você está gastando da sua vida na televisão? Ah, pastor, então me dá uma dica aí. Qual é o tempo ideal, então, para o cristão? Ninguém é capaz de dizer isso. Mas eu vou dar uma dica para você. Compare o tempo que você gasta na televisão com o tempo que você gasta nas coisas espirituais. E você vai saber se você está sendo escravizado por isso ou não. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Eu não me deixarei dominar por elas. Computador, internet. Não estou falando do mau uso, né? Internet, para fazer coisa errada, para ver coisa... Não, estou falando do bom uso, boas relações sociais, pesquisa, ver coisa boa, um bom entretenimento. É do bom uso, porque o mau uso é pecado. Eu estou falando daquilo que não é pecado. Não é pecado. Não é pecado. Mas poderá tirar você do céu. A questão não é se é pecado ou se não é pecado. A questão é... Qual é a questão? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? E aqui entra todas as coisas. Eu vou dizer alguma coisa aqui que talvez alguém nem concorde comigo. Principalmente para nós que somos líderes de igreja. Até as coisas da igreja se enquadram nisso aqui. Às vezes nós estamos tão empenhados com as atividades da igreja, com os programas da igreja, com os compromissos da igreja, que não temos o mesmo interesse, o mesmo tempo, a mesma energia para a nossa comunhão pessoal com Deus. Até as coisas da igreja poderão estar nos distraindo da nossa comunhão com Deus. Parece uma contradição, né? Mas não é. Isso é uma realidade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Como conhecer e fazer a vontade de Deus? Em primeiro lugar, através da Bíblia. Estar familiarizado com a Bíblia. Aqui é a forma mais clara e efetiva em que Deus revela a sua vontade. A segunda, uma vida de oração, para que a sua vontade se torne parecida com a vontade de Deus. Comunhão com Deus. Receber sabedoria, discernimento espiritual. Isso vem através da oração. Uma vida de oração. E em terceiro lugar, naquilo que a Bíblia nem é a favor nem contra, nas áreas de liberdade, que curso você vai fazer na faculdade, com quem você vai namorar dentro dos critérios bíblicos, né? É cristão, tal, tem os critérios bíblicos, mas Deus não vai apontar uma pessoa, você tem que achar a pessoa. Deus reservou uma pessoa, que nada, Deus reservou um monte que você pode escolher, é isso mesmo. Então, Deus lhe dá liberdade, você tem um critério geral para adotar. O que você vai fazer no seu trabalho, qual é a profissão que Deus escolheu para mim. Eu creio que eventualmente Deus tem um chamado específico para um, para outro, mas no geral Deus nos dá sabedoria, discernimento para você escolher, você tem liberdade de escolher. Você vai ser engenheiro, está certo, vai ser advogado, está certo também, você vai ser, está certo também. Use os princípios, honestidade, fidelidade a Deus. Tá? Então você tem liberdade. Então nessas áreas você tem liberdade bíblica, mas dentro da liberdade bíblica, critérios. Respeito à liberdade do outro, à consciência do outro, à escravidão pessoal. E aí sim, eu termino com esse texto de 1 Coríntios capítulo 6, aliás, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E eu deixo esse desafio para cada um aqui esta noite. Saia daqui para ter uma vida que seja para glorificar o nome de Deus. Em tudo. Tudo para a glória de Deus.
pergunta a ser feita diante de qualquer decisão: isso vai glorificar o nome de Deus? Sim ou não? Fazei tudo para a glória de Deus. Quem quer receber esse poder na sua vida para viver assim? Deixa eu ver a mão. Feche seus olhos. Santo Deus, obrigado, Senhor, pela orientação segura da Tua palavra. Suplicamos, Senhor, esse poder, esse discernimento, a fim de que a nossa vida sirva unicamente para glorificar o Teu nome. Se existe alguma coisa, Senhor, que está trazendo opróbrio ao Teu nome, que está envergonhando o Teu nome diante do universo, por favor, Senhor, corrige isso em nós. Queremos que a nossa vida seja um testemunho vivo do Teu amor, da Tua graça e do Teu poder. Que essa seja a experiência de cada um hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite e até amanhã.